Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus. No capítulo de número 5. E façamos a leitura dos 2 primeiros versículos deste capítulo, dando sequência assim às nossas exposições neste Evangelho. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículos 1 e 2. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: até aqui, irmãos, amém. No sermão sobre o texto anterior a este, nos versículos anteriores, finais do capítulo de número 4, nós vimos, irmãos, a misericórdia do nosso Deus na pessoa do seu Filho, tratando com a multidão de pessoas que estavam doentes e oprimidas. E nós vimos também que Jesus, nosso Senhor, era chamado pelas pessoas, e elas queriam que ele resolvesse, por assim dizer, algumas emergências médicas delas. E para que elas não ficassem apenas na ideia de que Jesus era um excelente médico, elas precisariam agora ouvir o que Jesus diria, o que Jesus diz sobre ele mesmo. Então nós vamos ouvi-lo falar agora pelos próximos 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7. Nós ainda veremos milagres acontecendo nos evangelhos, depois desse capítulo 7, mas agora é um tempo de escutar. Nós vimos também, na última ocasião em que tratamos do final do capítulo 4, que o ser humano normalmente vem a Cristo em busca de ajuda, mas ele não consegue enxergar seus problemas mais profundos e tem por isso uma ideia muito superficial de quem é Jesus Cristo e no que consiste a obra dele entre os homens, quais são seus principais títulos, etc. E daí ser tão importante que se conheça, que as pessoas conheçam Jesus não a partir dos seus milagres, mas a partir da interpretação que ele dá a esses milagres. O que é que ele quer dizer com esses milagres que são chamados muitas vezes na Bíblia de sinais? Então nada melhor do que ouvir o próprio Cristo falando acerca de si mesmo e acerca da sua obra, porque quando isso acontece, a pessoa recebe a ideia ou percebe, passa a entender que o seu problema no fundo é pior do que ela imaginava. Então se ela vem com a dor para Jesus, ela vai entender que ele é misericordioso e tem pena das pessoas, mas quando ele fala, ele mostra para as pessoas que há um problema maior ainda do que uma dor física temporal que elas possam sentir. E por outro lado, elas também percebem uma coisa maravilhosa, não essa parte trágica da vida, a de que nossos problemas são sempre mais profundos, mais trágicos, mais problemáticos de fato, mas nós temos também a notícia de que se Jesus Cristo aponta o pecado em alguém, ou aponta a situação difícil que alguém passa, ele também se propõe a consertar, a ajudar, a sustentar, a guiar essas pessoas. E ele é capaz de nos chamar para si, conforme nós veremos, à medida em que essas exposições forem se desenvolvendo. Ele é mostrado aqui por Mateus como aquele que nos chama para si e nos dá um caráter verdadeiramente abençoado, verdadeiramente feliz. Então Jesus é alguém capaz não apenas de curar o corpo de alguma pessoa, mas de transformar o caráter. E é sobre isso que tratará a primeira parte do Sermão do Monte, quando ele vai falar das bem-aventuranças, sobre as quais não trataremos hoje, mas é importante já antecipar para os irmãos. O evangelista Mateus, irmãos, ele apresenta aqui um resumo do ambiente em que ocorreu o Sermão do Monte, não é? E também das pessoas que estavam presentes nesse sermão. Nós vamos ver hoje, tratar um pouco sobre essa introdução,
a partir não apenas da visão de Mateus, que é resumida, mas observando o que disseram os outros evangelistas, os outros escritores dos evangelhos sobre essa mesma ocasião. Então eu peço aos irmãos para que deem uma olhada, uma observada em Lucas, no capítulo de número 6, sem tirar a mão do texto de Mateus, nós voltaremos já para ele, mas nós temos aqui mais detalhes oferecidos por Lucas, pelo médico Lucas, sobre esse momento, sobre esse contexto. Ele vai falar muito mais do que Mateus. Lucas capítulo 6, de 12 a 20. Depois que lermos, nós voltamos para Mateus. Lucas 6, de 12 a 20, nos diz assim, irmãos: Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder, e curava todos. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E daí vem a sequência que nós conhecemos também como bem-aventurança. Voltemos aqui, irmãos, a Mateus, no capítulo de número 5, e observemos nesses 2 versículos que lemos no início, que dentre aqueles que estavam presentes, nessa grande multidão, ou grandes multidões, nós temos aí um destaque que é dado aos discípulos, provavelmente os 12, já mencionados no caso por Lucas. Mas Mateus deixa claro, irmãos, que havia também multidões, provavelmente aquelas multidões que foram em busca de alívio para o seu sofrimento, ou dos seus amados, dos seus queridos, em busca de cura. E esses 2 grupos, os discípulos e as multidões, eles não eram ou não estavam totalmente separados aqui, ou não eram totalmente fechados, porque entre os discípulos nós temos, por exemplo, Judas, o traidor, que não era discípulo coisa nenhuma, mas era contado ainda como um dos 12. E nós temos também notícia de que 70 discípulos, além dos apóstolos, foram enviados por Jesus Cristo numa missão especial, o que nos dá a entender que havia nesses 12 uma espécie de símbolo de um círculo mais íntimo de Jesus, mas que ele tinha pessoas que estavam seguindo a ele também, fielmente, embora não tão intimamente quanto esses 12. Então, o que nós temos aqui na prática desse sermão há uma enorme multidão para a qual Jesus falará, mas nós temos aqui, primeiramente, Jesus falando a todos de modo geral, mas de modo específico ele está falando a pessoas que já fazem parte do reino de Deus, pessoas que já foram chamados por ele, já estavam seguindo a Jesus Cristo e já faziam, por assim dizer, parte da igreja de Cristo. E em termos práticos, são aquelas pessoas que acreditavam em Jesus como mais do que um curandeiro, mais do que alguém capaz de dar alívio aos sofrimentos naquela região tão necessitada, tão pobre. Eles conseguiram discernir que Jesus Cristo era muito mais do que um médico excelente, capaz de desentortar, de curar as pessoas, de até expelir demônios, de aliviar seus sofrimentos. Ele era mais do que um médico ou um terapeuta. Então, esses eram normalmente os discípulos de Jesus Cristo, mas aqui o texto nos diz que ele está falando de modo geral a todos, mas de modo específico aos discípulos. E as palavras iniciais de Mateus, nós não temos aqui nenhuma ordem para as nossas vidas, nenhuma ordem direta. O que nós temos aqui é a descrição de um tipo de relação que esses discípulos tinham com Jesus Cristo e que as pessoas deveriam ter naturalmente, a começar do fato de que foi o próprio Jesus Cristo quem escolheu os seus discípulos por sua livre vontade. Esse é um ponto importante, porque naquele tempo, normalmente os discípulos, uma pessoa que queria estudar a religião,
Ela é que ia atrás de um mestre e no final de um curso, de um tempo de curso, ela escolhia se queria aquele mestre ou não, se queria seguir aquele mestre ou não. Ocorreu nesse caso aqui o contrário. Jesus não foi avaliado pelos seus discípulos, ele mesmo tomou a decisão de chamá-los para si. Isso está muito claro em Marcos, no texto paralelo a esse, no capítulo de número 3, versículo 13, ele chega a dizer o seguinte, que depois que subiu ao monte, Jesus chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então há um ato soberano de Jesus Cristo aqui, de chamar a quem ele quer para segui-lo e antes disso para ouvi-lo. Em Mateus, no nosso evangelho, o evangelho que estamos tratando aqui, isso é insinuado pelo sinal que Jesus Cristo faz aqui de sentar-se antes de falar. Isso era algo típico dos mestres de Israel. Os mestres de Israel não costumavam ensinar em pé. Eles se assentavam e, como se diz, da cadeira, da cátedra, eles ensinavam. Enquanto eles estavam andando, conversando, isso talvez não significasse algo, mas quando ele fizesse menção de sentar para dar continuidade a uma conversa, isso era uma espécie de senha, de que agora o mestre vai falar, significando, alunos, cheguem mais próximos, não é? Então ele, de certo modo, com esse ato, essa menção de assentar-se, está chamando para si os seus discípulos. E esse, como nós vamos ver, é um pronunciamento solene de Jesus Cristo. O texto, literalmente, no versículo 2, que está aí escrito como ele passou a ensiná-los, dizendo, literalmente nós temos, e ele abriu a sua boca e declarou. Então, há um tom solene aqui nas palavras de Jesus, do que ele vai falar a partir de então para os seus discípulos, para todo o povo de modo geral, e para seus discípulos em particular, e um tom que exige a atenção típica de uma aula muito importante que ele vai transmitir, que ele vai dar, que é o seu ensino, irmãos. Na sequência, ele falará de um assunto caríssimo a todos nós, que é a felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Todas as pessoas nascem com esse impulso, esse desejo de ter uma satisfação que continue a ser, até onde se possa, satisfatória. As pessoas anseiam isso e Jesus vai falar sobre o caráter de alguém feliz. Como é que é o caráter de alguém feliz, é claro, segundo Deus ou de acordo com Deus. E depois, na sequência, ele vai falar sobre como uma pessoa feliz, de acordo com Deus, pode vivenciar essa felicidade neste mundo, pode servir a Deus, sendo chamada pelo próprio de bem-aventurada. Os primeiros ouvintes do nosso Senhor, irmãos, que foram os apóstolos e essa grande multidão, principalmente os apóstolos, no caso, eles foram conhecidos como as pessoas que mudaram a face da terra. Mas quando nós observamos os próprios relatos bíblicos, nós temos essa impressão muito clara de que a grandeza dos apóstolos não se explicava pelas qualidades naturais que eles possuíam. Eles eram homens, por assim dizer, comuns, até rudes em alguns momentos. Eram problemáticos, às vezes eram infantis, e mostrou-se nos momentos de tensão da vida de Cristo que eles eram também medrosos, covardes, capazes de não apenas sair correndo, abandonar o mestre, mas praguejar, dizendo que não o conhecia. Isso o príncipe dos apóstolos, né? O primeiro entre os pares, que foi o apóstolo Pedro, irmãos. Mas a diferença, irmãos, a diferença deles para qualquer outro grupo de líderes não estava em seus dons naturais, mas no fato de quem os chamou. Quem os chamou foi Jesus Cristo. Se Jesus Cristo chama alguém, lembrem-se do que aconteceu com Lázaro, né? Jesus Cristo chamou Lázaro e ele teve de vir. Estava já morto há 3 dias, mas a palavra de Cristo é tão poderosa que como que energiza, como que capacita as pessoas mais simples, mais rudes, como foi o caso dos apóstolos, a segui-lo, a fazer o que ele quer. Então nós temos esse chamado no versículo 1 e 2, e nós temos a capacitação de Deus, porque nós vamos observar que é fruto da graça que alguém consiga ser bem-aventurado num mundo de misérias como o nosso. Então essa capacitação para viver de modo feliz, segundo Deus, também é fruto da mesma graça de Cristo, desse Cristo que chama, irmãos. E eis aqui uma lição interessante para as nossas vidas, nós todos os que servimos a Cristo. E essa é uma lição que nos ajuda não apenas a evitar a soberba, a arrogância de pensar que aquilo que de bom fazemos é fruto dos nossos méritos, da nossa capacitação, da formação profissional nossa, ou qualquer que seja o caso.
E também é uma fonte de consolo para as nossas vidas, porque nós vamos entender que a força que nós temos não vem de nós, e é por isso que nós temos sempre capacidade de ter forças, inclusive na velhice, inclusive nos últimos dias nessa terra. Deus pode nos fazer ainda servi-lo e viver para a sua glória, irmãos. Então nós temos aqui uma lição importantíssima para as nossas vidas, é que Deus é quem nos chama desde a eternidade para Ele. É como se a voz de Deus ecoasse e alcançasse as vidas das pessoas, e Deus como que nos puxasse com essa voz para a eternidade, para si. E é por isso que esse chamado de Deus para seguir a Cristo, quando de fato ele vem de Deus, ele é irresistível, ele resistirá a todas as coisas, e no final nós receberemos um abraço do nosso Pai no céu. Porque Deus é tão poderoso que quando ele chama, esse chamado já significa também a sua capacitação, irmãos. Nós temos muitos objetos na tradição reformada que servem como foco de meditação dos crentes. Um deles, o mais excelente de todos, é a cruz, não é? Quando nós pensamos na cruz de Jesus Cristo, nós pensamos no imenso amor de Deus e também no imenso ódio que Deus tem contra o pecado, não é? A justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a severidade de Deus. Aquilo é uma matriz reflexiva, meditativa muito grande, não é? Quando nós imaginamos então a eternidade feliz, a proporção que os anos passam, nós vamos percebendo que a vida vai ficando menos doce, porque os nossos queridos partem, vão morar no céu, e nós vamos meditando no que é a eternidade. Isso também é um foco muito importante para a meditação reformada, irmãos. E nós também podemos pensar, uma outra meditação muito, muito interessante para nós, é onde nós estaríamos se não fosse o chamado de Deus na nossa vida. Onde você estaria hoje? Quando eu, particularmente, fui fazer essa reflexão, eu descobri que eu estaria pegando 35 anos de reclusão por umas coisinhas, umas malcriações que eu deveria fazer. Esse foi o cálculo que eu fiz. E depois eu pensei assim, pode ser que você seja modesto, esteja sendo modesto, pode ser mais, pode ser que você pegue mais. Foi o que eu concluí da minha vida, né? Mas eu acho que é uma boa reflexão, que você foi posto certamente num lugar melhor em que você estaria se não fosse Jesus Cristo na sua vida. E é certo que os apóstolos tinham também essa percepção, irmãos. E esse tem que ser o entendimento básico nosso, se nós quisermos entender o Sermão do Monte inteiro. Nós devemos nos lembrar, nós vamos tratar disso nos próximos capítulos de Mateus aqui, mas é importante nós termos em mente, desde já, a raiz desse sermão. A raiz desse sermão não é um conjunto, não é uma lista de regras morais para você. Não é isso, não é sobre isso que Jesus está falando. Haverá uma lista de regras. Você vai ver como é que o crente se comporta, como é que ele se porta, etc. Mas antes da ética, você tem a redenção, você tem a salvação aqui. Então, é um sermão que trata na sua superfície sobre questões éticas, mas essa ética, ela não é simples de ser vivenciada, ela é difícil, é realmente difícil você seguir o Sermão do Monte, mas essa ética nasce e ela se nutre, irmãos, das poderosas raízes da graça de Deus. É assim que se lê o Sermão do Monte tal como ele está. Nunca lê o Sermão do Monte como uma coisa que você se testa o tempo inteiro para ver se você está fracassado, se você está ruim, se você está bom. Não, leia na perspectiva daquilo que é ditado logo no início, que dita a tendência do sermão. É que Jesus Cristo te chamou, Jesus Cristo é gracioso com você, Jesus Cristo vai te ajudar. É assim que se lê o Sermão do Monte. Senão você termina se tornando uma pessoa legalista e medindo a sua espiritualidade por algum tipo de padrão distorcido e, pior, medindo a dos outros pela sua. Então cria-se uma ideia de uma competição que não é a pretendida por Jesus. Aqui nós temos as raízes da graça que estão implícitas nessas palavras dele, irmãos. Quando Mateus escreveu este evangelho, por volta de 75 a 80 depois de Cristo, o propósito dele era que os cristãos, os filhos de Deus, fossem encorajados a responder esse chamado de Jesus Cristo. Então, do capítulo de número 5 até o 7, vocês vão ver, pelo menos vão ouvir 50 ordens diretas dadas por Jesus. Para você fazer isso, para você deixar de fazer isso. Mas nós não podemos reduzir, como eu disse, isso a uma lista de deveres, porque, por outro lado, nós temos total ausência, não é, de ordens específicas no início do capítulo aqui, mas nós temos aqui duas coisas
as quais ou sobre as quais nós devemos nos colocar, entendendo que nós devemos crer em algumas coisas aqui, devemos esperar algumas coisas da parte de Jesus. A primeira delas é que nós devemos entender, por esses 2 versículos apenas, que é preciso crer que todo o bem que temos, todos os recursos que vocês recebem para obedecer a Jesus Cristo, são fornecidos por Ele mesmo, irmãos. São fornecidos por Ele mesmo. Ele chamou vocês. Ele haverá de capacitar vocês para suportar as dificuldades e ainda serem chamados por Deus de pessoas felizes, de pessoas bem-aventuradas. A outra questão está ligada a essa, como a fé está ligada à esperança, que nós devemos esperar que, se Deus começou uma boa obra em mim, se Deus começou uma boa obra em você, se Ele nos chamou, se Ele nos transformou, e se a obra dele ainda não acabou, nós devemos também esperar que Ele continue a nos guiar pelo poderoso cetro da sua palavra. Essas são 2 convicções que nós devemos ter. Uma nós devemos crer e a outra nós devemos esperar do nosso Senhor, que no caso é a sua provisão. Por último, irmãos, eu gostaria de retomar a lição que nós aprendemos da porção anterior a esta que lemos no final do capítulo 4, acerca do alívio que as multidões buscavam em Jesus Cristo como uma espécie de médico. De fato, Jesus ajudou aquelas pessoas, que estavam doentes e atormentadas, mas agora Jesus vai apresentar o principal para elas, são as palavras da vida eterna. E esse princípio, irmãos, é válido para nós também hoje. Com certeza vocês vão ainda encontrar muitas pessoas, normalmente nas igrejas, que virão à igreja, e que elas terão algum tipo de problema na vida, e normalmente as pessoas sentem os grandes problemas da vida como sendo o pior problema de suas vidas, Então elas chegarão aqui, algumas chegarão com dúvidas com relação à vida, à existência delas, o sentido da vida. Outras vão chegar aqui endividadas até o pescoço, sem saber o que fazer, desorientadas, querendo se matar. Outras vão chegar com crises familiares enormes aqui, outras com fome, outras com problemas emocionais, outras vão chegar aqui depois de ter perdido gente que ela amava. Então vocês ainda vão ver de muita gente que vai se achegar a Cristo, vai buscar uma solução no cristianismo, através desses problemas, que doem, que fazem com que elas passem mal e busquem aqui na igreja ou no convívio com um cristão o alívio de que precisam, irmãos. E nós precisamos esclarecer essas pessoas, dizer: olha, Jesus Cristo dá jeito em tudo mesmo, Ele realmente é bom, e Ele é mais do que um médico, Ele é capaz de enfiar a mão no seu coração aí e desentortar tudo que está torto. Ele é capaz realmente de consertar, estabilizar a sua vida financeira. Ele é capaz de fazer tudo aquilo que de fato vai trazer algum bem para as nossas vidas, Ele é capaz de fazer. Mas nós precisamos esclarecer essas pessoas que elas têm problemas mais profundos. Problemas de relacionamento com Deus, problemas de rejeitar o plano de Deus para as suas vidas. E, ao mesmo tempo, nós devemos nos lembrar e lembrar essas pessoas de que só o chamado transformador de Jesus Cristo pode fazê-la uma pessoa feliz. Esqueçam as ideias de felicidade que são centradas nos homens, que são aquelas ideias vindas dos gregos, ou aquela felicidade que ignora a dor, que ignora o sofrimento, que procura fazer a coisa certa de acordo com os ditames da razão, ou aquela felicidade que significa apenas buscar o prazer e evitar a dor. Nenhuma dessas diz respeito a essa felicidade, essa bem-aventurança de que Jesus Cristo fala, porque ela não reside nem no estômago humano, nem nos sentidos humanos, nem na mentalidade humana. Ela reside naquilo que Deus diz acerca de algumas pessoas que são felicíssimas nessa vida, mesmo que a lista aí bata de cara com a cultura, Ninguém imagina uma pessoa feliz chorando, ninguém imagina uma pessoa feliz pobre de espírito. Então a coisa é meio contracultural mesmo, e nós estamos diante, nesse sentido, de um manifesto cristão. Mas nós somos chamados a falar às pessoas, falar as necessidades imediatas das pessoas, procurar tratá-las à medida do possível, mas nós não podemos nos esquecer que o homem é um rebelde. E todo rebelde que luta contra um rei, os termos do rei são os seguintes: deponha suas armas, se renda e venha, passe para cá. Nós não podemos nos esquecer disso. A igreja tem um componente terapêutico inegável. Todo mundo que vem para um bom culto, canta um cântico,
recebe um abraço sincero, isso é maravilhoso, isso é uma terapia. Agora, dizer que cristianismo é isso, falou, não, isso aí está na casca do cristianismo, isso é um efeito, é um subproduto. O ponto nosso é que nós precisamos entrar num pacto com Deus. Isso começa com o nosso Senhor, começa com o nosso Salvador nos falando, irmãos. E é assim que Jesus Cristo nos transforma, não aliviando simplesmente um problema episódico que dói, que é importante, etc., mas que não leva em conta a situação real e mais profunda do indivíduo. Jesus Cristo resolve esses problemas falando ao coração dessas pessoas por meio de palavras como essas que nós encontraremos no Sermão da Montanha. Deus nos abençoe e guarde essa introdução que é importantíssima em nossos corações, não só para a leitura desse sermão, mas para a vivência, para a aplicação desse sermão às nossas vidas. E Deus nos guarde e nos dê essa lembrança, o Espírito nos lembre de que Jesus Cristo é aquele que nos chamou e é aquele que é gracioso, misericordioso para nos manter caminhando em direção a esse abraço que receberemos um dia do nosso Pai. Deus nos abençoe, irmãos. Amém.